Eu era um menino de verdade. Pijama verde de Natal estampado de bengalas vermelhas e brancas, ainda no corpo porque era cedo demais para se trocar. Sandália escura no pé, aquela que fica perto da porta e vai junto para qualquer lugar sem pedir licença. Sentado no banquinho preto do teclado eletrônico, com as costas levemente curvadas para frente, os dois cotovelos baixos, os dedos posicionados sobre as teclas brancas com uma seriedade de quem está prestes a fazer algo muito importante. Eu olhei para aquelas teclas. Elas me olharam de volta. Respirei fundo e toquei. A nota saiu comprida e bonita, preencheu o corredor da casa inteiro, subiu pelo teto, escorregou pelo piso de cerâmica e foi embora pela janela entreaberta lá no fundo. Foi aí que aconteceu. A luz da manhã ficou mais quente, mais dourada, como se estivesse chegando mais perto de propósito. Olhei para baixo e vi minhas próprias mãos sobre as teclas, mas algo nelas estava diferente. Os dedos pareciam mais leves, mais arredondados, como desenhados por alguém que gostava muito de curvas suaves. A pele foi clareando, ficando cor de caramelo claro. Os cotovelos, mais soltos. O cabelo cacheado em cima da minha cabeça foi mudando de cor devagarzinho, do preto foi pro castanho escuro, e cada cacho foi ficando mais redondinho, mais bem definido, mais animado, como se cada fio tivesse personalidade própria. Senti as minhas sobrancelhas ficarem mais expressivas, mais marcadas. Os olhos cresceram não de susto, de curiosidade e ficaram castanho claros, brilhantes, cheios de uma luz que parecia vir de dentro. Uma pintinha pequena apareceu do lado esquerdo do meu nariz, do jeitinho que aparece em personagens de história que vivem muitas aventuras. O sorriso veio por último, largo, aberto, cheio de dente, do tipo que não consegue se esconder nem quando a gente tenta. O pijama de bengala sumiu. No lugar apareceu uma camiseta branca com uma estrela azul bem no meio do peito, do azul mais bonito que existe, aquele azul que parece céu de tarde. As calças ficaram jeans, azul vivo, com a barra dobrada. Nos pés, dois tênis vermelhos com listra branca que pareciam prontos para correr, pular, explorar e nunca parar. Fiquei parado por um segundo, sentindo a sala ao redor ganhar cor e vida, e o coração batendo mais forte do que o normal. Eu tinha virado eu mesmo, o Teteu de verdade. Me levantei do banquinho, dei 2 passinhos para trás e fiquei olhando pro teclado com aqueles olhos novos, grandes e brilhantes. Ele sempre esteve ali, mas agora parecia diferente, maior, mais vivo. Como se tivesse esperado por mim o tempo todo e eu finalmente tivesse aparecido do jeito certo. A minha mãe apareceu na porta da sala passando um pano macio no tampo, com cuidado, como se estivesse acordando alguém que tinha dormido por muitos anos. As teclas brancas brilhavam com aquela luz dourada da manhã. Ela me viu e sorriu. Disse que o piano estava limpo e que qualquer pessoa curiosa podia ir conhecê-lo melhor. Eu sorri de volta, aquele sorriso largo de estrela azul no peito com cara de quem já sabe que vai se meter numa aventura. Fui correndo pegar o celular e liguei pro Nico. Falei logo de cara que o teclado da minha sala estava aberto e que eu queria tentar aprender alguma coisa naquele dia. Do outro lado da linha deu para ouvir a voz animada do Nico dizendo que estava indo na hora. Bolinha ficou me farejando o tênis vermelho enquanto eu esperava, com o rabinho balançando rápido, como se já soubesse que algo muito interessante estava por acontecer. Quando Nico chegou, os dois a gente ficou parado na frente do teclado por um momento, olhando aquelas fileiras de teclas brancas e pretas de cima a baixo. Era muita coisa, muito mais do que parecia de longe. Eram dezenas e dezenas de teclas sem nome escrito em nenhum lugar, como um código secreto esperando alguém corajoso o suficiente para tentar decifrar. E a gente era corajoso o suficiente. Eu tinha certeza disso. Nico puxou o banquinho e a gente se sentou junto, bem espremido, com os joelhos quase se tocando. Bolinha deitou do lado, com o focinho pousado na pata, olhando a gente como se fosse o espectador mais importante de um show que estava prestes a começar. Eu comecei primeiro. Apertei uma tecla do meio, depois outra ao lado, depois pulei 3 e apertei outra lá na frente. Saiu um barulho sem graça nenhuma, sem ritmo, sem melodia.
Parecia o barulho que a geladeira faz quando está com problema. Nico deu uma risada e disse que parecia o Bolinha latindo debaixo de água. O Bolinha levantou a cabeça e olhou para a gente com uma cara de quem não havia gostado nada da comparação. A gente riu muito. Depois Nico tentou. Ele apertou as teclas com os dois indicadores ao mesmo tempo, alternando rápido, como se estivesse digitando num teclado de computador. O resultado foi parecido com o meu, mais barulho do que música. A dificuldade estava bem clara, a gente não sabia por onde começar. O teclado tinha dezenas de teclas e nenhuma delas tinha nome escrito. Parecia um código secreto que ninguém tinha nos dado a chave. Fiquei olhando para aquela fileira branca e preta tentando encontrar algum padrão, alguma pista, alguma coisa que fizesse sentido. Foi quando a minha mãe apareceu com 2 copos de suco de laranja. Ela viu nossas caras de confusão e perguntou se a gente queria uma dica pequena. A gente disse que sim com a cabeça, rápido demais, e ela deu uma risada. Disse que crianças aprendem mais fácil quando tratam os dedos como um time numerado. Cada dedo tem um número, do 1 ao 5, começando pelo polegar, e que as primeiras notas de uma melodia simples podiam ser ensinadas com esses números. Aquilo acendeu alguma coisa dentro da gente. A minha mãe foi buscar um caderninho e escreveu no papel uma sequência simples de números: 1, 2, 3, 2, 1. Disse que se a gente colocasse os 5 dedos da mão direita nas 5 primeiras teclas brancas, a partir do meio do teclado, e seguisse aquela sequência, ia sair o começo de uma melodia conhecida. Eu olhei pro papel, depois pro teclado, depois pro Nico. Nico olhou pro papel, depois pro teclado, depois para mim. Os dois a gente respirou fundo ao mesmo tempo. Posicionei a mão devagar, com o polegar na primeira tecla, o indicador na segunda, o dedo do meio na terceira. Contei baixinho: 1, 2, 3, 2, 1. As teclas desceram uma por uma, com cuidado, e saiu um som. Eram 5 notas. Não eram perfeitas porque o meu dedo do meio tinha apertado um pouquinho de lado e a nota saiu um tiquinho apagada. Mas era uma melodia. Pequena, tímida, mas era. Nico bateu palmas. Bolinha levantou a cabeça, desta vez com as orelhas em pé, como se tivesse reconhecido alguma coisa naquelas notas. Tentei de novo, desta vez mais devagar, com mais atenção. 1, 2, 3, 2, 1. Saiu melhor. Nico pediu para tentar também e eu cedi o lugar no banquinho. Ele posicionou a mão imitando o que eu tinha feito e contou junto comigo em voz alta. A sequência saiu certinha na segunda tentativa, e os dois gritamos de alegria ao mesmo tempo, o que assustou o Bolinha, que saiu correndo pelo corredor e sumiu atrás do sofá. A gente entendeu que o segredo estava na contagem. Enquanto a gente contava, os dedos sabiam o que fazer. Era quase como um jogo de seguir o número, e isso era divertido demais. Depois de um tempo tentando, percebemos que os dedos já estavam ficando um pouco cansados de tanto pressionar as teclas com atenção. Não era um cansaço ruim, era aquele cansaço bom de quando a gente faz uma coisa com vontade de verdade. Mas bateu uma fome pequena e sede também. A minha mãe trouxe os copos de suco que já estavam no balcão e um pratinho com biscoito de mel. A gente foi sentar no tapete da sala, do lado do teclado, e Bolinha voltou de trás do sofá farejando o biscoito com interesse. Eu dei um pedacinho para ele, que comeu numa mordidinha só e ficou esperando mais com os olhos brilhando. Enquanto comia, Nico disse que nunca tinha imaginado que tocar piano ia ter tanta coisa para pensar ao mesmo tempo. Dedo, número, tecla, ritmo. A gente precisava cuidar de tudo junto. Eu concordei, mas disse que o mais difícil não era fazer tudo junto. O mais difícil era ir devagar quando a vontade era ir rápido. Ficamos em silêncio por um momento, mastigando os biscoitos e ouvindo o silêncio da sala. Então olhei pro teclado e senti de novo aquela vontade. Não era uma vontade de mostrar para ninguém, não era para ganhar nada. Era só a vontade de ouvir aquela sequência de notas de novo, mais bonita do que da última vez. Nico deve ter sentido a mesma coisa porque ele olhou para mim e disse, mais uma vez. Me levantei logo e fui pro banquinho. Bolinha veio junto e deitou pertinho do pedal,
como se fosse o nosso assistente oficial de música. Na volta pro teclado, a gente tentou com uma ideia nova. Nico sugeriu que tocássemos juntos, cada um com uma mão, como se fôssemos um pianista só com 4 braços. Ele ficaria responsável pelas notas mais graves, lá nas teclas da esquerda, batendo um ritmo lento de fundo. Eu ficaria com a sequência que a gente já tinha aprendido. A minha mãe ficou parada na porta da cozinha observando com um sorriso. Nico escolheu 2 teclas lá embaixo e começou a bater de forma pausada. Bum, bum, bum. Eu esperei o ritmo entrar, respirei fundo e comecei a minha sequência por cima. 1, 2, 3, 2, 1. As 2 coisas juntas fizeram um som completamente diferente. Tinha grave, tinha melodia, tinha ritmo. Parecia uma música de verdade, pequenininha, mas de verdade. Quando terminamos, ficamos parados olhando um pro outro com aquela cara de surpresa boa, a cara de quando acontece algo que a gente não esperava que fosse ser tão bonito. A minha mãe bateu palmas 3 vezes bem devagar, cada palma como se estivesse guardando o som no ar. O sol já estava baixo quando a gente parou de tocar. A sala tinha ficado rosada com aquela luz de fim de tarde. A minha mãe pegou o caderninho e escreveu com letra caprichada, sequência 1 2 3 2 1, mão direita, Teteu e Nico, primeira melodia do teclado. Nico assinou embaixo com caneta vermelha e me passou para eu assinar também. Escrevi meu nome com cuidado, com a língua para fora de tanto me concentrar, e Nico deu uma risada. Fui até o teclado mais uma última vez. Sozinho, devagar, sem contar em voz alta, posicionei os dedos nas teclas e toquei a sequência só com a memória dos dedos. 1, 2, 3, 2, 1. Saiu. Saiu bonito e limpo, no silêncio da tarde. Nico ficou parado ouvindo com os braços cruzados e depois disse, com voz séria de especialista: "Você já é um pianista." A gente riu de novo. Bolinha latiu uma vez, rápido, como se estivesse concordando com tudo. Quando Nico foi embora, fiquei sentado no banquinho mais um pouquinho, olhando para aquelas teclas que no começo do dia pareciam um mistério enorme. Ainda eram muitas teclas. Ainda tinha muito para descobrir. Mas agora eu sabia que no meio de todas aquelas teclas existia uma sequência que era minha, que eu tinha encontrado com o meu amigo, brincando, sem pressa, numa tarde que virou um dia inesquecível. Fechei o teclado com cuidado, com o coração cheio, e os tênis vermelhos me levaram feliz até a mesa do jantar.